Foi aquele sucesso todo. Na maioria dos programas esportivos sempre há uma comparação usando o Flamengo de 2019 como uma referência, né? Foi assim com o Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Botafogo passou por isso. Mas hoje, o seu Flamengo de 2025, pelos números, é de fato superior ao Flamengo de 2019. Você tem um saldo de gols melhor, você tem mais pontos até o último jogo da última rodada. Você tinha mais saldo de gols, mais pontos nesse mesmo momento da temporada. Eu queria saber se você acha que o seu Flamengo atingiu a maturidade ou se ainda tem a evoluir. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do time nesse momento da temporada. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti, e também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, na saída do Pedro, a entrada do BH, foi porque ele estava cansado, ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não, o jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram, que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria te perguntar sobre o De La Cruz, né? Ele voltou, já estava à disposição, mas hoje jogando como titular, participou bastante do jogo e deu para perceber que o time parece que sentiu um pouco a saída dele, o meio-campo ali ficou meio aberto com a saída do De La Cruz. Eu queria que você falasse sobre a importância de tê-lo bem fisicamente para o seu time. E a saída dele foi só por uma questão de cansaço ou foi alguma estratégia mesmo? Ele pediu para ser substituído.
É um jogador que se recuperou, está conseguindo ter uma sequência de treinos, tá bem novamente. É um jogador que nos dá muita dinâmica no meio campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe também, e muito feliz de tê-lo de volta, né? No momento que ele saiu, e você falou que o meio abriu, realmente estávamos no momento onde o nosso time já estava sofrendo, né? Já estava um pouco, não sofrendo, senão com dificuldade de sair, e não simplesmente pela saída do De La Cruz, senão pelo momento que a equipe estava talvez tentando mais defender o resultado que continuar com as dinâmicas, e aí acabamos sofrendo mais. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Você comentou agora há pouco que no segundo tempo o Grêmio impôs a vocês uma necessidade de ter velocidade e você acabou mexendo pelo Pedro no lugar, colocando o Bruno Henrique. A minha dúvida é se a não utilização de jogadores como Cebolinha, Michael, Juninho, por parte sua, por escolha sua, não traz para a torcida uma sensação de que eles serão de fato inutilizáveis o resto da temporada, até porque em uma partida onde o Flamengo ganha de 8-0 do Vitória, eles não entrarem é até comum, esperado talvez. Mas numa partida onde o Flamengo estava sendo pressionado pelo Grêmio 1-1, por que a não utilização desses jogadores, por favor? E se também isso é um sinal para a torcida de que no restante da temporada eles não estão nos seus planos também? Obrigado. O Juninho não estava no banco, não poderia entrar. Sim. Sim, o Cebolinha e o Michael, sim. Mas eu sinto que os dois jogam na mesma posição, que na posição do Lino. Eu sentia que o Lino está num momento bom, determinante, decisivo, e na minha visão não era falta de perna ou falta daquele momento que o Lino estava abaixo. Para mim não, para mim naquele momento ele estava bem, e também o Arrascaeta, né? Poderia ter tirado o Arrascaeta, mas eu sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chegava nele, ele tem perigo, ele faz a diferença. Então eu optei por deixar os que eu achei que fossem melhor até o final do jogo para poder tentar vencer. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Vinha, depois de ficar um bom tempo parado, ele voltou contra o Bragantino, jogou bem, você até elogiou a atuação dele. E a partir dali ele não teve tanta minutagem em comparação com o Ayrton Lucas, por exemplo. Do lado esquerdo você tem o Samuel Lino, o Ayrton Lucas, que são dois jogadores ali que atacam o espaço, que atacam a linha de fundo, mas o Vinha é um pouquinho mais construtor, né, ali por dentro. Qual o motivo de você escalar o Ayrton Lucas e não dar tanta minutagem para o Matias Vinha? Depois do Bragantino, o Vinha jogou contra o Atlético Mineiro. Não sei se foram 2 jogos, né, o do Brasileiro e também da Copa. Depois o Ayrton jogou na Copa e os dois estão muito bem, muito bem. Depois o Alexandre voltou contra o Inter. O Ayrton Lucas jogou no jogo no Brasileiro contra o Inter, e para mim a disputa tá muito acirrada, o nível está muito alto. Na verdade, o Ayrton fez um jogo contra o Inter espetacular. E como eu falei para vocês na outra coletiva, o Ayrton não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. Para mim, no nível que ele estava jogando e que está jogando, realmente tá complicado de escolher. Então a minha escolha foi opção pelo que eu achava que era melhor para poder vencer o jogo. E os 3 continuam sendo opção muito, muito boas para o treinador poder escolher e ter o lateral de alto nível. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, você teria 5 datas livres, né? Semanas cheias de trabalho até o final da temporada, porém, teve uma mudança no calendário em que, de agora para frente, tirando as datas FIFA, quarta e domingo, você vai ter que jogar todas, ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Queria saber como é que você replanejou o seu trabalho o seu trabalho para esse restante de temporada, uma vez que você já falou várias vezes que 4 dias de descanso para você, para o seu time, é muito importante, que uma semana livre faz muita diferença. E, por exemplo, você tem o Cruzeiro brigando com você ali na parte de cima da tabela, que não teria essas datas, que passou a ter essas datas aí, Flamengo e Palmeiras ficando visivelmente prejudicados. Queria saber como é que você replanejou isso. Obrigado. Bom, o clube já se posicionou sobre essa mudança do calendário e temos que nos adaptar. Temos um elenco muito forte para poder competir até o final, com essa mudança, mas que para os próximos anos que
esse planejamento seja melhor, seja realmente organizado para que todos possamos, nenhum possa sair prejudicado com nenhuma mudança. Felipe, boa noite. A gente teve hoje, eu vou sair um pouco do âmbito do jogo, né? Porque a gente teve hoje uma situação muito importante que aconteceu, não sei se você estava sabendo. A torcida jovem voltou para as arquibancadas e, recentemente, a raça rubro-negra voltou também. Queria que você falasse um pouco da importância de ter essas torcidas aí apoiando com instrumentos, com tudo, né? Podendo também apoiar, né? Fazer aquela batida, né? Junto com o time. Como é que você vê esse retorno das organizadas do Flamengo, né? E, inclusive, nessa reta final aí de temporada? Bom, é importante que o Maracanã esteja sempre lotado, que a torcida entenda que precisamos deles, precisamos do apoio, que a torcida nos empurre junto, porque não vai ser fácil, esse Campeonato Brasileiro não é fácil. Depois de uma goleada, já conhecemos bem o que é o Flamengo, né? E depois das derrotas também. Existe uma euforia muito grande, mas é importante que o torcedor saiba que quando venha para o Maracanã, nós pedimos para que venham empurrar a equipe, né? Não simplesmente esperar outra goleada, né? Então é muito importante para mim que esses torcedores entendam isso e que venham para apoiar, porque precisamos muito da torcida até o final, que tenho certeza que eles vão fazer a diferença nessa mudança aí que aconteceu, com a volta deles. Felipe, boa noite. Claro que um gol muda muito a cara do jogo, eventualmente, não só pelo que representa para o time que faz, mas no plano do adversário. Em dado momento, o plano defensivo do Grêmio, quase praticamente só defensivo, já não servia mais porque era o jogo. Só que o jogo acaba ganhando muitas características diferentes, né? Como é se reprogramar dentro de campo para jogos diferentes que existem dentro de um jogo? Por exemplo, era o tempo todo o jogador do Flamengo, provavelmente sabendo que era um jogo que ele retomava a posse de bola, enfrentava uma defesa fechada, um adversário que saía de trás mais com bola longa, saltando a pressão do Flamengo, e de repente o adversário está tentando ficar um pouco mais com a bola, com o Cristaldo, com o Pavão, com o Aravena, tentando ficar um pouco mais com a bola, e aí você precisa tentar pressionar. A sua saída de bola, que não era pressionada, de repente passa a ser pressionada desde o tiro de meta. É difícil passar de um jogo a outro dentro do jogo, e por isso você acha isso é parte do desafio naquela parte final do jogo, que o Flamengo, com a vantagem, teve um pouco mais de dificuldade para gerir o jogo? Não, eu sinto que o Grêmio, a única forma que o Grêmio tinha ou escolheu para tentar machucar a nossa equipe foi com lançamentos em profundidade, na qual controlamos bem quase todas, né? Até mesmo a do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada. Foi uma bola que ia para trás, no pé do nosso jogador. Então, não estavam machucando. Mesmo com essas mudanças e com a forma de jogar, eu não lembro de ter um chute no gol do Rossi, assim, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidades ainda, com exceção do tiro de meta, que é verdade que eles subiram as linhas e pressionaram mais. O tiro de meta é uma bola parada, mas depois, conforme nós tínhamos a bola e o controle, os jogadores estavam até tendo mais facilidade para poder criar jogo e chegar na área do Grêmio com mais facilidade. Depois as escolhas não estavam sendo as melhores e acabava partindo um pouco a equipe, e esse ida e volta começou a acontecer e não nos favorecia, né? E principalmente com esses lançamentos em profundidade que o Grêmio escolheu para tentar machucar a gente. Então, como eu falei, com a construção em si, não estavam machucando muito a nossa equipe, mas sabíamos de todas, treinamos todas as fases, treinamos também a equipe defender em bloco baixo, e até, como eu falei, não lembro da equipe ter sofrido, mas uma fatalidade, aconteceu o pênalti, que foi a única chance que eles tiveram, e com isso o empate. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Depois da goleada contra o Vitória por 8-0, você disse que mesmo numa goleada, toda a partida indica pontos que se possa melhorar e evoluir, enfim. E agora o Flamengo encerra com esse empate aí, a parte pré-data FIFA da temporada, vai ter uma pausa agora. E a minha pergunta é o que fica para melhorar, o que você pode analisar dessa partida que o Flamengo precisa melhorar para a volta da data FIFA, trabalhar bem para voltar mais forte aí da data FIFA. Obrigado. A partir de amanhã começarei a analisar o que foi o nosso jogo, e analiso e aí decido os principais pontos que nossa equipe tem que evoluir. Mas eu repito,
o resultado foi 1-1, mas o jogo não diz isso. Nós fizemos muitas coisas boas, fizemos um jogo tanto defensivamente como ofensivamente muito bom, muito mais que suficiente para poder sair daqui com resultado positivo. Então o resultado, ele não me engana. Eu sou muito realista com o que acontece no campo, mas com certeza no 8-0 eu tinha coisas que corrigir e agora nesse jogo também teremos coisas que corrigir, também já visando o próximo jogo contra o Juventude lá na frente. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Hoje você tinha 2 desfalques importantes no meio de campo, um deles que já está há mais tempo fora, né, que é o Pulgar, e o outro o Jorginho. Queria saber como você não ter esses 2 jogadores afeta a sua preparação tática para uma partida, já que você é um treinador propositivo, que gosta de jogadores ali que têm essa capacidade. Como afetou o seu estilo de jogo não ter nem no banco essa opção no segundo tempo? Não, todos eles têm o mesmo conteúdo tático, todas as peças. Temos agora 6 volantes. Eric, Jorginho, Saul, Everton, Alan, Nico, 6 volantes. Todos eles têm o mesmo conteúdo, né? Então todos eles têm características diferentes e têm formas de aplicar esse conteúdo que é passado de forma diferente. E eu escolho sempre o que eu acredito que é melhor para a equipe. Claro que eu já falei para vocês outras vezes que o Eric é um pilar e estamos todos querendo e desejando que ele volte. E o Jorginho, vocês já sabem da liderança e da importância que ele tem dentro desse elenco, mesmo com pouco tempo aqui. Mas o time fez, os volantes que jogaram, tanto Saul como o Nico, fizeram um excelente jogo, controlaram, criaram, marcaram muito bem, fizeram tudo que eu pedi, e o Everton entrou realmente já no momento onde nossa equipe estava sofrendo. Mas o conteúdo para eles é o mesmo. Boa noite, Felipe. Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, depois de muito tempo, o Michael voltou a aparecer no banco de reservas, né? Recentemente, você até mesmo na coletiva disse que eventualmente sairia alguns atletas, né? No caso, teve a saída do Lohan, do Matheus Gonçalves e do Vitor Hugo. O elenco está fechado para saídas. Haverão mais alguns outros atletas que vão caminhar em outro local. E queria saber também, em relação à janela fechando na terça-feira, no dia 2, se o grupo está fechado para entradas também para o restante da temporada. Bom, essa é uma pergunta para o Boto, né? Que é uma pergunta para a diretoria sobre entradas e saídas. Eu estou muito feliz com o elenco que eu tenho e qualquer decisão que o Boto e o presidente tomarem, tanto de entradas como de saídas, repito, estou feliz. Estou feliz porque realmente sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. Então, uma decisão deles, e eu na qual participo com as minhas opiniões, mas são eles que decidem. Felipe, Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente está fazendo uma reportagem especial sobre o Lino, né? Um mês completo no clube agora e acabou culminando numa convocação para a seleção. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre essa chegada, o desempenho e o resultado disso que acaba sendo a consequência de ir para a seleção. Bom, é um jogador diferente, né? Eu já falei em outras ocasiões, um jogador que, quando pega a bola, é diferente, é determinante, tem drible, tem esse perigo que precisamos sempre, principalmente nessa parte do campo, onde precisamos e geramos tanta vantagem, e é um jogador ainda que tenho certeza que vai evoluir muito e nos vai dar muitas alegrias. Agora foi premiado e coroado com uma convocação para a seleção merecida. Espero que ele vá, jogue no Maracanã, não na Bolívia, e que volte para cá em plenas condições para poder ajudar novamente a equipe. Tá aí, essa foi a coletiva do técnico Felipe Luiz após o empate em 1-1 contra o Grêmio no Maracanã na noite desse domingo, o tropeço do Flamengo no Maracanã. Ele analisou a partida, avaliou suas visões desse jogo e deu suas opiniões aí. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou da visão do técnico nesse jogo, e concorda com ele, não concorda, comenta aí, venha participar com a gente, debater sobre essa partida, esse tropeço do Flamengo no Maracanã contra o Grêmio.